Olá, no ar, o Gente da Gente, o programa de televisão que entrevista as pessoas, fala das coisas de Divinópolis e da região e nos ajuda na manutenção da nossa memória. Hoje esse tipo de programa é chamado de podcast, né, para ficar bem moderno, de acordo com os recursos da internet. E nós temos as imagens de Lincoln Clóvis, que é o nosso diretor de TV, as imagens também de Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, o comando jornalístico de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. O prestígio cultural é da Unimed Divinópolis. Nós hoje estamos nos deslocando dos estúdios da TV Candidez para a casa do nosso entrevistado. E quem é o nosso entrevistado? Nosso entrevistado é o atleta do século. A gente fala nas transmissões de esportes. Já fizemos uma bela matéria com esta pessoa sobre a Rede Mineira de Viação, a famosa rede, né, aqui em Divinópolis. E hoje ele volta aqui porque nós o denominamos também o atleta do século. 92 anos. Nós estamos esse ano nos 100 anos das Olimpíadas de Paris, as primeiras realizadas, não as primeiras na história, mas de Paris, né? A primeira Olimpíada de Paris foi realizada em 1924, portanto é o centenário. E aqui a gente tem um super atleta, né? Um senhor esportes, que é Antônio Costa. Estamos aqui na residência dele e ao lado dos filhos dele, né? O Mauro e a Elizabeth, são os dois representantes da família, onde tem ainda muitos netos, bisnetos, e realmente é uma família, já dizia São Pio X, né, o Papa do Catecismo, a família que reza unida, permanece unida. Antônio Costa, o atleta do século, que prazer receber a sua pessoa, né, às vésperas desta Olimpíada de 100 anos de Paris. Não poderia ser de outra forma se não fosse a satisfação e o orgulho que eu tenho de representar um fato tão importante como é esse que você acabou de revelar. Pois é importantíssimo, o senhor frisou bem, né, porque aos 92 anos não há concorrência para Antônio Costa, o nosso superatleta. Antônio Costa, os esportes que você praticava, balizando no tempo seu escolar, quando você foi fazer os primeiros estudos, naturalmente você teve os primeiros contatos, né, com esta variedade de esportes especializados. Realmente você citou um passado muito feliz dentro do esporte para mim e para muitos de vocês. Eu diria para você que na década de 40, ao cursar o ginásio São Geraldo, lá encontrei os primeiros passos no sentido de difundir o esporte especializado. Mas o espelho realmente do esporte chama-se Divinópolis Tênis Clube. O Divinópolis Tênis Clube, quando surgiu em Divinópolis, se apresentava como um local de elevação do esporte especializado que até então não era divulgado entre nós. Então eu me recordo bem que como rapazinho dos meus 12, 16 anos, isso lá na década de 40, eu vi o DTC com a natação disputada com o técnico Alberto Pequeno Sobrinho, que era antes superintendente administrativo. Era presidente do clube nessa época um advogado, o doutor Lalu, como era conhecido, era o Lauro Epifânio, uma pessoa dedicada ao esporte que, sem dúvida alguma, elevou de forma muito graciosa o esporte especializado na nossa cidade.
Muito bem, São Antônio. Nós queremos também registrar aqui as presenças dos filhos, né, do Mauro e da Elizabeth, acompanhando o patriarca, né, dos Costa aqui na residência. E também mostramos os dois filhos de São Antônio presentes aqui, para que você veja que beleza de família, a família que reza unida permanece unida. Já dizia São Pio X, o Papa do Catecismo. Ô, São Antônio, o senhor se lembra nos vários esportes, natação, vôlei, basquete, futebol, os esportes especializados, o senhor se lembra dos primeiros contatos? Foi em que área? No futebol, na natação, no futebol de salão, no vôlei, no basquete? As primeiras incursões suas, chique, né? Incursões e tal, no esporte. Realmente você relatou um fato extensivo, porque por felicidade minha e quem sabe de quem gosta de mim, que eu me propusesse a disputar vários esportes. Pela idade e pelo convívio, eu fui pela natação o primeiro caminho meu dentro do especializado. Então, nesse período, eu disputava a natação através do nado de peito e butterfly. Existiam vários amigos meus e colegas também de colégio São Geraldo que ali se propuseram a disputar. Alguns deles, inclusive, foram meus adversários. Então, eu lembro de Mauro Azevedo, do Arnaldo Souza Lima, que era mais conhecido como Boró. Então, dentro do especializado, a natação veio primeiro, apesar de que a minha tendência era terrestre. Tanto assim, ficou confirmado que eu disputei o voleibol, pela altura talvez, eu fui escolhido para cortador, ou atacante mor do voleibol. Então, na natação que eu usava a água e tinha o DTC como local de recepção da massa divinopolitana, porque lá aparecia a arquibancada, que aos domingos, principalmente, estava inteiramente lotada pela população de Divinópolis, que batia palmas e sorrisos pela participação dos atletas que, ora, ocupavam os locais. Era, inclusive, escrito ao lado da arquibancada, Mensana in corpore sano, corpo são em alma santa. Então, assim aconteceu o princípio da minha história, que a palavra volte para o nosso amigo Garcia Júnior, o garoto do placar. Falou e disse. Nós estamos conversando aqui com o Antônio Costa, o atleta do século, 92 anos, às vésperas das Olimpíadas de Paris, como nós pontuamos aqui no início da entrevista, né? As primeiras Olimpíadas de Paris foram realizadas em 1924, mas as Olimpíadas já haviam cruzado aquele princípio de século até chegar na capital francesa. E como já mencionamos aqui, estão fazendo parte da mesa aqui, acompanhando essa entrevista, os filhos de São Antônio, o Mauro e a Elizabeth. E essa memória do São Antônio Costa, é realmente um negócio fantástico. Falando em natação e água, tem até uma história, né? Onde o senhor foi passear no Rio de Janeiro, tinha uma pessoa se afogando na praia. Não tem uma história dessa aí no seu repertório? Realmente foi um acontecimento, não assim exatamente conforme foi dito, que foi uma passagem no Rio de Janeiro, na Praça de Esportes, você disse? Na praia. Bom, na praia realmente agora, já bem mais recente, eu já não era mais aquele
daquela Aquele época. garoto. Mas de uma forma ou de outra, eu achei por bem retirar Banhista. um banhista que se afogava. E, inclusive, familiares davam sinal de que alguém pudesse fazer alguma coisa em pró da existência do rapaz. Eu fiz com muita satisfação, entre aspas, satisfação essa pelo fato de que estava salvando uma vida. Aconteceu, é verdade. Então, além de atleta do século, o Antônio Costa também é nosso herói, né? Nosso super-herói, né? E os demais esportes? A natação veio primeiro, tivemos o vôlei, o basquete, o futebol de campo. Realmente você foi feliz aí em dizer das modalidades da minha prática esportiva. No uso da natação, existia ao seu lado já a iniciação do voleibol e do basquete e até o campo de tênis que lá existia, havia alguém que usava para a sua comodidade. Esse incentivo meu da natação foi porque veio primeiro, mas não deixou de ser uma série de incursões. Por quê? Eu fui jogador de vôlei, como eu disse anteriormente, pela altura talvez, me facilitou muito a sua presença nesse esporte, e depois veio o basquete. Eu acredito que no basquete eu tive mais dificuldade, embora tenha a condição física boa também, mas de uma forma ou de outra eu acho que eu me expus mais pelo voleibol. E assim foi a minha vida dentro do DTC. Nós falamos tanto em altura e não falamos a sua altura. E tem também uma diferença de quando o senhor começou para hoje, né? Diz que a gente encolhe, a gravidade da terra que puxa, não sei o quê. É muito interessante. A sua altura no início da carreira, senhor Antônio. Eu disse altura porque não é muito comum encontrar alguém acima dos 1,80 m. E eu cheguei a 1,90 m. Então, além desses esportes, eu pratiquei o futebol também e na defesa do futebol eu era zagueiro central. Então, eu jogava dentro da área e me possibilitava o uso da cabeça como cabeceador e defensor do meu time. Inicialmente, o meu time era o Internacional. O Internacional é um time de camisa vermelha e branca, tanto assim que se transformou futuramente no Guarani Esporte Clube, e que durante esse período eu tive a função de jogar pelo Ferroviário, que era o maior adversário do Guarani da cidade. É o que representava realmente a maior força do futebol divinopolitano. Muito bem, o senhor Antônio Costa está com uma memória realmente invejável. Os senhores estão ouvindo aí o apito tradicional, né, da rede aqui. Há uma locomotiva passando nesse exato momento. Nesse exato momento não, que você está assistindo o programa, né, na ocasião em que, né, viemos até a casa, a residência do Antônio Costa para realizar esta entrevista. É uma trajetória realmente muito bonita, uma trajetória que orgulha os seus filhos, toda a sua família e também a cidade de Divinópolis, né? E a gente não poderia deixar de perguntar a Antônio Costa, o superatleta, o atleta do século, 92 anos, às vésperas destas Olimpíadas de Paris, da lembrança de alguns companheiros que estiveram com ele ao longo desse tempo, Antônio Costa. Eu teria que dizer um monte de pessoas, porque realmente a extensão do meu esporte foi longa. Mas alguns parece que sobreviveram mais, estiveram mais presentes. Então eu diria o Carlos Magno, filho do antigo
Dr. Magno Correia Maia, que era um médico aqui em Divinópolis. Teria que dizer mais Oscar, que era muito conhecido como Oscar Sereia. O Arnaldo de Souza Lima, que era chamado de Boró. E no setor feminino tinha Reni Abreu Cruz, que é da antiga família muito conhecida em Divinópolis, que tinha Geraldo Cruz, que tinha uma livraria, e nessa época era raro, era um ou outro, e ele teve expressão maior dentro desse setor. Muito bem, o senhor Antônio até nos salvou aqui, né? Citou as mulheres, a participação feminina, né? Muito obrigado, viu, senhor Antônio? Porque, né, nós estamos numa época de valorização da mulher, de valorização desse espaço que elas conseguiram depois de tanta luta. Antônio Costa, superatleta, atleta do século, foi também presidente do DTC, onde ele tomou os contatos com essa gama de esportes que ele acaba de citar aqui na entrevista. O senhor foi presidente lá, né, senhor Antônio? No início eu já havia dito que, depois do meu período de direção do clube, houve uma certa elevação dos valores. E o presidente, que também era advogado em Divinópolis, era o do doutor Lauro Epifânio, que é mais conhecido como doutor Lalu. Ele era o presidente, ele foi presidente lá. Então, fora desse meio, dessa importância na colocação desses elementos, eu vim com muito prazer ser o seu substituto. E como substituto, eu me recordo bastante que a entrada do clube, que era de um só pavimento, que já era construído quando lá eu passei a militar, eu resolvi alterar em segundo pavimento. Então a construção do segundo pavimento, que tinha em seu ensejo como é que fala? Eu queria dizer, o elemento de vestiário e secretaria, essa coisa, só usava embaixo. E passou a ser utilizado também em cima. E na época, eu me lembro que eu consegui a aquisição de tijolos numa construtora Gontijo, que se situava no Niterói. E com esses tijolos e com a mão de obra especializada, foi construído então o segundo pavimento, que hoje, tristemente, eu vejo falar que está em extinção. Eles estão demolindo o clube, já não tem mais aquela presença constante que anteriormente era o espelho do clube. E, enfim, vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Para encerrar, senhor Antônio Costa, o senhor mencionando aí, né, o tempo, o esporte e a grande quantidade de gente que acorria lá ao DTC, Divinópolis Tênis Clube. Hoje os tempos são outros, né? Hoje nós temos a tecnologia do telefone celular e a molecada não quer praticar mais nada, não quer jogar futebol de salão, não quer jogar vôlei, não quer jogar basquete. Até conversava com o senhor Antônio aqui antes da entrevista, né, da diferença dos tempos. Hoje você não vê mais aquela peladinha de canto de rua, você não vê ninguém praticando qualquer esporte, o que é uma perda sensível. E a gente sente isso na formação dos atletas, né? A infância e a adolescência perderam esse contato tão importante, né? Realmente você foi muito feliz em expressar a situação atual. Realmente, o princípio dos esportes nasce da criança, do jovem, e até a pessoa mais idosa tem abraçado o esporte especializado. Enfim, vamos aguardar, que o futuro só Deus sabe. Muito
Muito obrigado ao senhor Antônio Costa, o nosso querido atleta do século, né? Multiatleta. E com ele nós estaremos irmanados assistindo às Olimpíadas de 100 anos de Paris 2024. Muito obrigado também aos seus filhos que dividiram conosco aqui essa entrevista, naquele apoio moral, né? O Mauro e a Elizabeth. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer a nossa equipe que nos possibilitou esse deslocamento dos estúdios da TV Candidez aqui para a residência do senhor Antônio Costa. Muito obrigado. Antônio Costa, o atleta do século, é gente da gente.